Acabou de comprar um novo celular da Samsung? Então pega a capinha, o celular e a película, porque esse vídeo de hoje é sobre as primeiras configurações, as primeiras coisas que você precisa fazer no seu novo celular assim que tirar da caixa. Mas só deixando claro, eu não gosto de película. E já aproveita para comentar aí qual foi o aparelho que você comprou e qual a cor também. Eu particularmente comprei aqui o Galaxy S25 Ultra, aquela cor Jet Black. Sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. Aqui com o Galaxy S25 Ultra e também aqui com a sua case de silicone, que era para ser preta, mas o tom que eu vejo, que eu consigo ver nessa capinha aqui, é um tom azul. Não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que seja mais azul do que preto. Esse aqui é o aparelho, que, cara, que aparelho lindo, sério. Aparelho realmente deslumbrante. Muito bonito mesmo. E com ele na capinha, sério, fica muito bonito. Por mais que a capinha tenha um tom aí furta-cor, que mude dependendo da entonação da luz, ela realmente deixa ele bem bonito. E não fica tão grosso, a pegada é gostosa. Enfim, gostei da capinha. Pronto, vamos clicar aqui em iniciar. Após concordar com tudo, aqui você pode estar configurando esse aparelho conforme o que você já tem, um antigo e tudo mais, para estar passando seus dados para ele, tá? Mas nesse caso aqui a gente não vai fazer isso, tá? Eu quero configurar esse aparelho aqui do zero, para também dar aqui o passo a passo para vocês com uma forma mais interessante, porque muitas vezes você puxa o backup e vem tudo, até mesmo configurações que muitas vezes não são as ideais, tá? Então bora clicar aqui em configurar manualmente. Eu vou conectar aqui no Wi-Fi e peço que você não pule essa etapa. O sistema pode ter atualizações importantes para ser feito e tudo mais, então é bom que você faça tudo isso logo de cara, tá? Nesse caso aqui eu não quero copiar dados nem nada, porque eu quero realmente configurar ele da melhor forma possível, então para que não ocorra dele puxar dados e configurações anteriores que não sejam tão legais assim para mim. Nessa parte aqui você deve fazer aí o login da sua conta Google principal, tá? Porque é essencial para baixar aplicativos, backups depois, né, de fotos e tudo mais. Aqui é interessante que você já configure aí sua senha padrão, seja por PIN, seja por senha, impressão digital, seja o que for. Eu vou configurar aqui com impressão digital porque tem um ponto bem importante para te passar aqui de dica. Uma dica bem bacaninha que eu sempre utilizo no meu dia a dia. Então clica aqui, impressão digital. Eu particularmente gosto de padrão, mas você pode escolher um PIN, senha, o que for. Eu vou escolher agora aqui o meu padrão, tá? Após isso, vou clicar em avançar, continuar, e agora eu vou registrar a minha digital. E é aqui que o pulo do gato mora. Por quê? Geralmente o que é que as pessoas fazem? Configura várias vezes o dedo para depois configurar um outro. Só que eu sempre faço isso. Eu configuro 2 dedos na mesma biometria, tá? E funciona. Eu uso isso aqui há anos. Pode configurar aí no seu tranquilamente e faz o teste aí. Por que eu faço isso? Porque me poupa tempo. Eu já configuro tudo de uma vez, fico os 2 polegares que eu preciso no meu dia a dia e o que eu acho tranquilo, tá? Para não ter que fazer isso 2 vezes, às vezes até esquece, só configura um, então fica um negócio um pouco chato. Então você já faz tudo aqui de uma vez só. Após isso, você clica em mais, aceitar. Você pode estar clicando aqui em ativar backup, tá? Para você pegar contatos e tudo mais, fotos, vídeo, enfim. Nessa parte aqui você pode dar continuar. Eu particularmente eu não quero configurar o Google agora. Geralmente eu nem utilizo, tá? Então, para mim, fica aqui a critério. Se você quer utilizar o OK Google, tranquilo. Só você dar ativar e fazer as configurações básicas que tem que ser feitas. Como eu não quero, agora não. Chegamos no ponto aqui que é muito importante, que é vincular aí uma conta Samsung Account. Caso você venha do iPhone, é basicamente aqui como se fosse o iCloud da Samsung, certo? Então, é imprescindível que você faça aí a configuração, o login ou crie essa conta, tá? Para que o seu aparelho tenha uma camada a mais de segurança, consequentemente permita que você utilize aí os serviços da Samsung, como o Samsung Pay, puxar backups caso você seja um usuário Samsung há um bom tempo, tá? E também baixar aplicativos exclusivos da própria Samsung ali na loja da Samsung. Aqui você aceita todos os termos, tá?
Aqui a gente tem uma apresentação que para esse caso aqui do Galaxy AI, certo? Que aqui é o Galaxy S25. Talvez se você pegar um modelo mais básico não vai ter esse, então essa parte aqui não vai aparecer para você. Vai dando aqui as permissões. Pronto, chegou aqui na parte do modo de exibição. Eu particularmente eu gosto do modo escuro, mas aí fica a seu critério, tá? Clique em próximo. Aqui nesse ponto, geralmente eles te dão uma opção de você obter aplicativos que eles recomendam. Eu basicamente só deixo aquilo que eu gosto de utilizar, tá? Nesse caso aqui eu não utilizo esse aplicativo Smart Tutor, então já não quero que ele instale, tá? Então vou clicar aqui próximo. E pronto, tudo pronto aqui logo de cara. O próximo passo de configuração que a gente tem que fazer é o quê? É olhar aqui todos esses aplicativos que ele está instalando aqui. Óbvio que a gente precisa esperar que ele instale, como vocês podem ver aqui está ofuscado cada aplicativo. Então vamos esperar que ele faça o download de todos, tá? Para que a gente possa excluir aqueles aplicativos que a gente não utiliza. Isso visando obter mais armazenamento para a gente e consequentemente também deixando o aparelho aí mais simples, não muito poluído, porque é algo que acaba atrapalhando o nosso dia a dia. E é um ponto bem crucial para esse vídeo, que eu quero deixar claro, para você deixar esse aparelho, seja qual for, da melhor forma possível, visando aí sua produtividade no dia a dia, tá? Após a instalação, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai remover todos aqueles aplicativos, tá? Que a gente não vai utilizar. Começando aqui com esse Global Gauss da Samsung. Eu nunca utilizo ele, então não quero. O Game Hub é interessante para quem joga. Eu particularmente só quero esse aparelho aqui para produtividade, para trabalhar. Então não vai ter jogo. Então vou apagar também. Dicas. Sinceramente eu nunca utilizo esse aplicativo, então sempre apago ele também para não estar consumindo meu armazenamento. O Notes já eu deixo, porque eu uso bastante. Tem outros dispositivos que tem como compartilhar as notas, né? Pegar as notas antigas dos meus tablets, dos meus Galaxy Note S, Ultra, enfim. Então eu sempre deixo esses aí, tá? Aqui, como a gente pode ver, temos aqui dois players de music, o YouTube Music e o Spotify. Ultimamente eu tenho utilizado o YouTube Music, é o qual eu pago a assinatura. Então o Spotify eu não utilizo mais, então vou apagar também, desinstalar. A gente está fazendo isso para que a gente mantenha aí o aparelho menos poluído e, consequentemente, aí com mais armazenamento. Eu não vou realizar nenhuma compra nesses próximos dias no Samsung Shop, então vou desinstalar também. O SmartThings também não tenho interesse de utilizar, então eu vou desinstalar. Então é nessa mesma vibe, tá, gente? Você avalia aí o que você utiliza no seu dia a dia. Smart Switch a gente só utiliza quando vai fazer aí a migração de dados de um aparelho para outro. Como a gente não fez, não tem interesse em fazer agora, vou apagar também, tá? Nesse caso aqui ele só me dá a opção de desativar. Nesse caso, você pode desativar para ele não estar aí, sei lá, uma vez ou outra você abre, ele vai ficar consumindo ali memória RAM, enfim, nesses pontos aí vale a pena desativar, tá? Esse Find aqui eu acho interessante deixar, porque ele meio que gerencia todos os seus dispositivos Galaxy, desde os seus phones até os seus notebooks, enfim, smartphone, tudo. Então é interessante deixar isso, tá? E como vocês podem ver, a gente tem aqui o básico necessário para iniciar. Matheus, a gente poderia tirar outras coisas? Com certeza, o Samsung Members, por exemplo, mas eu recomendo que você passe a utilizar ele. Por que eu digo isso? Porque no Samsung Members sempre tem aí muitas promoções. Se você entrar aqui nele, é um aplicativo que sempre tem promoção da Samsung para usuários, tá? E outra, tem um ponto aqui bem interessante, que é os pontos que você obtém, por exemplo, quando você compra um produto, ou também quando você usa aí o Samsung Pay, que hoje aqui é a carteira da Samsung, tá? Então, recomendo que você comece a utilizar, se seu aparelho tem NFC, comece a utilizar o cartão no seu dispositivo, que você possa estar gerando aí pontos. Que a cada compra você vai subindo de patamar, a ponto que quando você faz uma compra, você ganha aí 30 pontos, quando você está na última categoria. Geralmente começa com 5, depois passa para 15 ou 10 pontos a cada compra que você realiza,
e no final de tudo, quando você atinge ali a categoria ouro, se eu não me engano, você passa a ganhar 30 pontos. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você vem na aba benefícios, se eu clicar aqui em entrar, ó, eu vou ter meus pontos que eu posso trocar aí por descontos ou vouchers, tá? Ó, nesse momento eu posso trocar 1000 pontos por 51% aqui no Watch 6 Classic. Óbvio que tem promoções aqui que não vale a pena, tá? Geralmente eu gosto de trocar por vouchers. Por exemplo, aqui, ó, do Ubercard. Só que esse aqui já expirou. Então sempre tem, tá? Disponível aí para os usuários esse tipo de benefício. Aqui, ó, do Cinemark, um ingresso por 5.000. Aqui na minha região não tem Cinemark, mas se na sua tem, ó, já é interessante, tá entendendo? E assim vai. Então por isso que eu recomendo que você utilize o Samsung Pay e, consequentemente, tem a loja aí do Samsung Members instalada. Porque não somente serve para isso, tá? A loja do Samsung Members, na verdade, o Samsung Members, ele existe uma loja para membros, tá? Que é o Member Shop, que você consegue descontos bem interessantes, muitas vezes mais barato que em qualquer outro canto, tá? Como também tem a comunidade, para tirar dúvidas, dicas. Então aqui é bem interessante. Para quem vive aí no ecossistema Galaxy, tem muitos aparelhos da Samsung, pode aproveitar muito aqui do Samsung Members. Feito essas pré-configurações, tá? Se restou algum outro aplicativo que você não tinha apagado, por exemplo, aqui esse eu não utilizo muito ele, então apago. Na verdade, eu nunca utilizei, então eu apago, tá? E pronto. É basicamente isso aqui para a gente começar. Aí o que é que você faz agora, Matheus? Vou começar a instalar os aplicativos que eu preciso utilizar no meu dia a dia. Óbvio que organizando por categoria, eu sou muito metódico. Então pronto, esse aplicativo aqui que é a Play Store, eu gosto de deixar dentro do Google, tá? O Gemini, da mesma forma. Telefone, por exemplo, Samsung, essa loja da Samsung, dentro da Samsung, então para fazer tudo com pasta, eu sou muito metódico. Se você olhar aqui meu outro Galaxy, por exemplo, você vai ver que ó, é tudo em pastas. Então eu gosto de deixar assim, tá? Então aqui você vai começar a instalar o que você de fato utiliza. Vem aqui nessa aba de alta, tá? Em alta, né? E vai instalando. WhatsApp, todo mundo usa, certo? TikTok é uma plataforma que eu trabalho, tá? Eu utilizo muito Infinity Pay para Infinity Tap e tudo mais. iFood, quem não utiliza hoje em dia, né? É um editor bacana aí para fotos, certo? Enfim, OLX eu utilizo muito no meu dia a dia. E você vai aí instalando os outros aplicativos, como Instagram e por aí vai, que você utiliza no seu dia a dia. Certo, Matheus? E após fazer a instalação dos aplicativos, como vocês podem ver aqui, boa parte dos meus aplicativos, óbvio que você pode ir instalando outros, certo? Depois você vai estruturando, certo? Mas aqui é só para a gente ter uma noção do que a gente tem que fazer. Primeiro, eu gosto de organizar tudo. Só que antes disso, eu gosto de olhar se não tem nenhum aplicativo que já estava pré-instalado necessitando de atualização. Como vocês podem ver aqui, tem 19 atualizações pendentes. Então, clique em atualizar tudo. Da mesma forma, alguns aplicativos que estão da Samsung não atualizam pela Play Store. Então, é bom você vir aqui atualizar tudo também, tá? Então, você vai entrar aqui ó, no aplicativo de loja da Samsung, vem no menu e aqui vai ter atualizar. Aí você clica em atualizar tudo e pronto. E aguarda. Ele vai continuar atualizando aqui, mas a gente pode ir configurando algumas coisas, tá? O que é que eu faço primeiro? Primeiro eu gosto de remover tudo que eu não quero nesse exato momento aqui na tela, tá? Porque eu quero organizar isso tudo. Então eu vou remover aqui boa parte disso, certo? Aqui eu vou deixar, porque a gente organiza depois. Eu gosto de deixar a barra de pesquisa fácil, para que eu possa ter acesso. Ou deixo embaixo ou deixo em cima. Deixa eu deixar aqui embaixo hoje, tá? Aqui nessa tela, eu gosto de deixar algumas informações que sejam úteis para o meu dia a dia, como o calendário, por exemplo. Então eu vou adicionar ele aqui, tá? Vou procurar aqui o calendário. E, geralmente eu gosto de colocar ele grande, tá? Para que eu tenha uma visualização interessante. Geralmente eu uso esse. Então, clique em adicionar. Ele foi para essa aba aqui, mas a gente segura e organiza aqui, tá? Tá as permissões que ele está pedindo, tá? Permitir. Pronto. Aqui ele já vai estar pré-configurado. Eu gosto de fazer o quê? De deixar ele com uma transparência, tá? Como vocês podem ver aqui, na ONU i7 a gente tem aqui 3 índices de transparência. Geralmente eu gosto de deixar ele no tom escuro, certo? Pronto. Ficou interessante. Mas como vocês podem ver, aqui nesse meu, por exemplo,
ele tem uma área útil bem mais interessante, né? Então a gente vai alterar aqui, clicando aqui, tá? Imprimindo, na verdade, configurações, e a gente vai aumentar aqui o número na grade, tá? Da tela inicial. Bora para 5, e aqui a gente pode dar uma melhorada. Que aqui eu quero deixar as pastas com os aplicativos, tá? Depois de organizar ele. E bora aqui organizar os nossos aplicativos. Facebook é uma rede social, então eu gosto de organizar rede social com rede social. Então, Instagram é uma rede social, tá? Vou digitar aqui o nome, redes sociais, tá? E vou adicionar aqui os aplicativos que fazem parte desse grupo. Adiciona, tá? Pronto, redes sociais. Já está aqui pré-configurado. O WhatsApp, né? WhatsApp também eu considero como uma rede social, tá? Não um mensageiro de fato, mas enfim, gosto de deixar nesse grupo. Como eu falei para vocês, o Notes é Samsung, então vem para cá. O Samsung Free também. Contatos, configurações. Depois você pode entrar aqui e organizar conforme você quer. Geralmente eu não deixo assim, tá? Eu organizo ele de uma forma melhor. Editor de vídeo com editor de foto. Pode ser que fique interessante. Então o que é que a gente faz? Cria uma pasta edição. Show! E assim a gente vai organizando, tá? Aí o Photo-Room vou levar para lá, o Canva também para essa aba de edição, e assim eu vou organizando minhas pastas, tá? Após isso, o que é que eu faço? Primeiro, o navegador que eu gosto de utilizar não é esse, tá? Eu não vou desinstalar ele porque em algum momento ou outro eu posso precisar, então eu vou só remover. A mesma coisa, eu não sou muito fã de eu ficar olhando mensagens, então quando chega eu abro na notificação, geralmente a gente utiliza hoje em dia para quê? Quando chega um código, né? É muito raro utilizar mensagem para outra coisa aqui, pelo menos no Brasil. Então removo também. De ligação, raramente eu faço ligação, mas a gente pode deixar ela aqui por um momento. Eu, Matheus, utilizo muito o OLX. Por que eu digo isso? Porque eu compro e vendo muito aparelho, né, no OLX, Facebook, então o OLX é um aplicativo que eu gosto de deixar aqui, tá? Essa página aqui eu vou excluir, tá? Eu gosto de deixar somente uma página. Então, isso aqui vai lá para a tela inicial, tá? Vai vir para cá. Da Samsung, óbvio que depois de eu organizar eu envio para a tela, tá? Aqui você pode brincar também, aproveitar e colocar outras, como é que eu posso te dizer, outros widgets, certo? Geralmente eu gosto de colocar a assistência do aparelho, tá? Para otimizar, às vezes, dar uma limpada na memória RAM. Deixa eu organizar isso aqui de uma forma melhor, porque aí fica mais interessante da gente. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Será que dá para... Não vai dar para poupar, né? Eu teria que diminuir uma camada aqui. Deixa eu ver, talvez diminuir esse. Deixar o no aqui, ó. Beleza, vem cá. Pronto. E assim a gente praticamente organiza a nossa tela inicial. De uma forma que fique prática para a gente, para o nosso dia a dia. Porque aqui eu posso não só otimizar o meu aparelho, mas eu acompanho quanto tem de armazenamento. Logo eu que trabalho com gravação de vídeo e tudo mais, então é bom ter essas informações. Aqui eu tenho o meu calendário para me situar, que muitas vezes eu fico meio perdido no dia a dia. Aqui uma pesquisa rápida para o Google. Essa aqui é a nova funcionalidade da ONU i7, então eu quero ainda aprender um pouco mais sobre ela, tá? Mas eu deixei ela aqui para eu poder mexer um pouquinho mais com ela. E também aqui o tempo, eu gosto de acompanhar. Eu sei que a gente perdeu muito tempo aqui configurando os aplicativos e tudo mais, mas é basicamente isso. Óbvio que isso aqui vai sofrer uma mudança e tudo mais, porque eu vou organizar depois conforme algumas outras necessidades, tá? Mas é basicamente assim que eu organizo aqui a minha tela inicial. Agora o que a gente vai configurar aqui é o nosso painel. Por quê? Tem algumas funções que eu particularmente eu não utilizo, então por que ficar aqui, né, poluindo?
Por exemplo, funções como modo economia de energia, eu não utilizo nunca. E ainda mais num aparelho desse, com muita bateria, para que eu vou querer isso? Limitar o desempenho dele? Não, não quero isso, tá? Então eu já tiro daqui. Essa proteção ocular aqui, para os olhos, enfim, eu nunca utilizo, então eu removo também. E aqui abaixo, a gente tem alguns botões que a gente pode estar adicionando aqui. E tem alguns deles que eu curto, tá? Como o NFC, porque nem sempre eu estou utilizando meu cartão, então eu não gosto de deixar isso sempre ativado. Eu deixo ele ativado só quando eu vou pagar, depois eu desativo, tá? Always on Display também, da mesma forma. Quando eu quero tirar, fica mais prático de eu desativar e ativar. Ou configurar também, né? Enfim. E tem um ponto também interessante aqui, que é o carregamento do reverso sem fio, que é utilizar meu aparelho para carregar, seja lá meu fone, meu relógio, enfim, eu gosto de deixar aí que é bem mais prático. E também o Dolby Atmos, que geralmente ele nem vem ativado, então geralmente eu gosto de deixar ele aqui porque fica mais fácil de vir aqui, ó, e ativar o Dolby Atmos, tá? Óbvio que você pode personalizar mais algumas coisas de acordo com a sua necessidade, mas essa daqui é uma configuração que eu acho que é necessário você fazer logo de início, tá? Ó, você pode brincar aqui, ver alguma coisinha ou outra a mais que você possa adicionar, remover, enfim, fica a seu critério. Outra configuração que para vocês pode ser interessante é a barra de navegação, tá? Eu particularmente, eu tenho voltado a utilizar com botões, tá? Me julguem, eu não tenho curtido tanto ali aqueles gestos, mas você pode estar aí alterando também, tá? Então você vem aqui em visor, você vai vir aqui, ó, na barra de navegação e vai estar alterando aqui para gestos de deslizamento. Eu particularmente não gosto. Não sei porque em alguns outros aparelhos eu sinto que ele gargala muito, então eu gosto de deixar os botões que para mim é mais prático, mas fica a seu critério também, vai de cada um e de cada gosto. Um ponto também interessante é o tamanho aí da fonte, certo? Você concorda comigo que a gente vai chegando numa certa idade que precisa, às vezes, um pouco mais de zoom? Eu, particularmente, quando eu configurava um novo aparelho, eu sempre chegava aqui e botava o menor. Hoje eu ainda coloco, mas não tanto quanto, certo? Então eu deixo ele ali no tamanho que eu não tenha minha vista ali tão forçada na hora de visualizar as coisas. Então eu acho interessante. Zoom de tela também, tá? Eu gosto de deixar no menor, para que a gente tenha um aproveitamento maior e de mais informações. Só que se for o seu caso de aumentar, tranquilo, tá? Coloca aí. Mas eu, particularmente, eu gosto de deixar no mínimo. E outra configuração que eu sempre faço é aqui, é em sons. Óbvio que você pode vir aqui facilmente e já desativar, né? Mas é algo que eu nunca deixo, tá? É deixar sempre silenciado. Eu não gosto de incomodar ninguém, chegar no ambiente, não estar recebendo notificação nem ligação, então geralmente eu já deixo silenciado. Até mesmo porque sempre estou na faculdade, então a gente muitas vezes acaba esquecendo de deixar isso aqui silenciado, ele acaba tocando em algum ambiente aí que não era para ter tocado, tá? Então geralmente são essas configurações que eu faço aí logo de imediato que eu tiro o meu aparelho aí da caixa. Agora sim o seu Galaxy está pronto para o uso. Mas caso você ainda queira algumas dicasinhas a respeito de como melhorar e obter aí a máxima performance das câmeras do seu novo aparelho, comenta aí eu quero, que eu vou saber que você está interessado, que aí eu produzo um vídeo só focado em como configurar as câmeras do seu Galaxy. Óbvio, visando aí utilizar no seu dia a dia e obter ali a máxima qualidade para suas redes sociais. E se você curtiu esse vídeo, por favor, comenta aí o que você achou, deixa o seu like, se inscreve e envia para aquele seu amigo que também adquiriu um novo celular da Samsung, para que ele possa ver aí essas configurações que são básicas, mas que são bem importantes para que ele tenha aí uma experiência bacana e um uso bem agradável. E se você não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva para que você possa receber aí novos conteúdos como esse aqui no canal. No mais, o vídeo era esse, muito obrigado e até a próxima. Tchau!